Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. E finalmente vamos começar o treinamento do Código do Processo Civil, foco na prova da Unesp TJ São Paulo. Como eu digo sempre, meus treinamentos voa, voa, menino, voa. Maravilha, serão 40 questões, a exemplo aí do edital, do último edital de 2024, foram 40 questões divididas em direito penal, direito processual penal e direito processual civil. Neste momento, nos dedicaremos à parte do direito processual civil, artigos 144 a 155. Bom, bora lá. Então, o 144, o que que vai dizer pra gente, assim como tem lá no Código do Processo Penal, no Código do Processo Civil também tem os casos de impedimento e suspeição. Então, haverá impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer as funções no processo em que for mandatário, perito, membro do Ministério Público ou testemunha, em que atuou em outro grau de jurisdição proferindo a decisão, em que foi herdeiro, em que parte no processo, né, herdeiro, donatário, empregador, ok? Nele postula como advogado, defensor ou MP, sócio, membro da administração ou PJ também, que é parte no processo, cliente do escritório de advocacia, seu cônjuge, parceiro, companheiro, parente, consanguíneo, até o terceiro grau, né, em linha reta, colateral até o terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado do outro escritório. Vamos lá. Se já integrava o processo antes do início da atividade judiciante, em qualquer parte essa daqui, ó. Então, se nele postula como advogado, defensor ou Ministério Público, e aí, nesses casos, o impedimento só vai ocorrer se já integrava o processo antes da atividade judiciante do juiz. Cônjuge, parente, consanguíneo até o terceiro grau também é a mesma coisa, se já integrava o processo antes antes da atividade judiciante do juiz. Mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Então, até o escritório, né? Veja aqui, advogado que tem em seus quadros, advogado que individualmente ostente a condição prevista, qual que é? Advogado, defensor, o Ministério Público. Então, se tiver no escritório, também é condição de impedimento. Ação contra a parte ou seu advogado, ou como é que está a lei aqui, gente? Vamos ver a lei, ó. Há impedimento do juiz, sendo de verdade exercer as funções como que mandatário da parte, perito, membro do Ministério Público, testemunha, que interveio como mandatário da parte, toda essa parte que é o mandatário, o perito. Então, aqui é a parte onde ele atua, ele individualmente foi e faz parte, ele interveio, ok? Que conheceu em outro grau de jurisdição tendo proferido a decisão. Então, antes dele vir para o tribunal, aí em outro grau de jurisdição ele também tomou decisão ali, conheceu e tomou a decisão. E aí, essas primeiro, ó, inciso primeiro, inciso segundo diz exatamente em relação ao juiz que interveio, que conheceu, que tomou a decisão. Agora, o inciso 3, quando nele estiver postulando como defensor, parente até o terceiro grau, Ministério Público, advogado, qualquer parente, consanguíneo, companheiro. Então, nesse caso aqui, ó, quando nele estiver postulando como defensor, seus parentes. Nele que? No processo, né, gente? No processo, exercer as funções em que nele estiver postulando como defensor. Quando for parte no processo, ele próprio, seus cônjuges, companheiro, parceiro, em linha reta, até o terceiro grau, inclusive, é a mesma questão de impedimento no processo penal. Quando for sócio, membro de direção, pessoa jurídica. Quando for herdeiro, presuntivo, donatário, empregador, em que figure parte instituição de ensino, em que tenha
relação de emprego ou decorrente da prestação de serviço em instituição de ensino, mas que tenha relação de emprego ou que tenha algum tipo de contrato de serviço. Importante, isso aqui é danado para cair. Em que figure como parte cliente de escritório, de advocacia, seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo, afim, linha reta, colateral, aí, ó, em que figure como parte cliente de escritório de advocacia, cliente do escritório de advocacia dos seus cônjuges, parceiro, até o terceiro grau, parente, até o terceiro grau. Então é bom repetir para a gente colocar isso aqui na cabeça. Quando promover ação contra a parte, ou seu advogado. E aí vai, ó, nas hipóteses do inciso terceiro, o impedimento só se verifica se já integrava o processo antes do início da atividade judiciante do juiz. Qual que é o inciso terceiro? É que quando nele estiver postulando parente em linha reta até o terceiro grau, advogado ou membro do Ministério Público. Conseguiu pegar aqui na hipótese do inciso terceiro. Aí é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. O impedimento previsto no inciso terceiro também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia, que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Os casos de suspeição aqui, gente, amigo, inimigo, íntimo da parte, mesma coisa que o processo penal. Recebe presente, aconselha, paga despesas de litígio, então tem uma relação aqui de afinidade, é motivo de suspeição. Se for parte credora, devedora de seu cônjuge, parente até terceiro grau, parte credora, devedora, parente até terceiro grau, interessado no julgamento ou na causa também. Agora veja, foro íntimo não precisa declarar as razões. Está aqui no artigo 145, mas pode se declarar suspeito por foro íntimo. Isso aqui não tem no processo penal, né, gente? Ó, 2 ou mais juiz, segundo o primeiro, e já tem que o primeiro que tomar conhecimento já tem que falar disso aqui, falar da questão da suspeição. O primeiro que conhece o processo impede o segundo. 2 ou mais juízes é aquele que primeiro já conheceu o processo, já vai acontecer o impedimento do segundo. Suspeição é ilegítima se for provocada por quem alega. Quem alega houver praticado o ato, que significa manifesta aceitação do arguido. Então, é ilegítima a suspeição. Vamos ver na norma aqui, ó. Artigo 145. A suspeição do juiz, se for amigo, inimigo íntimo de qualquer das partes ou de seus advogados, que receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender as pessoas. Então, ao que? Suspeição, presente, receber presentes, interesse na causa, atender as despesas de litígio, aconselhar. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, até o terceiro grau aqui, ó, credora, devedor, qualquer das partes. Interessado no julgamento também. E aí, ó, parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar as razões. Foro íntimo não declara razões. Será ilegítima alegação quando for provocada pela parte ou se tiver manifesta aceitação do arguido em relação ao ato que houver praticado. Continuando aqui, então como é que funciona, gente? Ó, verificado que é um caso de suspeição ou impedimento, a parte tem que comunicar ao juiz, falar, ó, doutor, excelentíssimo, em 15 dias eu vou dizer que o senhor está impedido ou suspeito. Então, artigo 146, em 15 dias faz uma petição direcionada ao juiz. O juiz pode tanto não reconhecer quanto reconhecer. Enfim, se ele não reconhece, vai atuar em apartado esse processo. Qual processo? Processo de suspeição e de impedimento. Não reconheceu, e aí dá 15 dias para enviar as razões e enviar para o tribunal. Não reconheço por conta disso e passa para o tribunal decidir.
Se ele reconhece, remete o processo ao quem? Ao juiz substituto. Ok? 15 dias, conhecimento do fato. Aí, em relação ao tribunal, o relator pode julgar o que? O processo de impedimento ou suspeição com ou sem efeito suspensivo. Se for com efeito suspensivo, suspende até julgar o incidente. Se for sem efeito suspensivo, o processo volta a correr. Agora veja em relação às tutelas de urgência. A tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Em qual momento? Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido um incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Então, mesmo que seja feita com um efeito suspensivo, a tutela de urgência já manda já direto para o substituto. Aí esse processo está com processo de impedimento ou suspeição. Já envia a tutela de urgência para o juiz substituto. Verificado improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. Procedente que é o pedido de suspeição. Agora, se acolhida a alegação, condenará o juiz nas custas e remete os autos ao substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Da decisão do tribunal, cabe, vamos dizer, como se fosse um recurso aqui, o juiz pode recorrer da decisão. Agora, reconhecido o impedimento à suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não pode ter atuado. Então, vai e fala em qual momento. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presente o motivo do impedimento ou suspeição, e como está na norma, artigo 146. No prazo de 15 dias a contar do conhecimento dos fatos, a parte alegará o impedimento ou suspeição em petição direcionada a quem? Ao juiz do processo. Então, em 15 dias, a petição é direcionada ao juiz do processo, não é direto para o tribunal, tá? É ao juiz do processo. Ele pode tanto negar como falar assim, eu estou impedido. Se ele negar, ele envia para o tribunal decidir. Se ele falar que está impedido, ele já envia para o juiz substituto. Então, ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos que se achar necessário, assim como testemunha. Se reconhecido o impedimento ou a suspeição a receber, o juiz ordena imediatamente a quem? Ao substituto legal. Caso contrário, determinará o quê? A atuação em apartado desse processo. No prazo de 15 dias, apresentará as razões, acompanhar os documentos, testemunhas, se houver, ordenando a remessa ao incidente ao quem? Ao tribunal. Então, 15 dias. Não reconhece, atua em apartado, 15 dias envia para o tribunal. Se reconhece, juiz substituto. Aí o tribunal faz o quê? Pode dar o efeito suspensivo ou não. Está muito bonitinho aqui no resumo. Parágrafo 2º. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido sem efeito suspensivo ou com efeito suspensivo, mas sem efeito suspensivo, o processo volta a correr. Sem efeito suspensivo. Com efeito, o processo permanecerá suspenso até o julgamento. Agora veja, enquanto não for declarado o efeito, ou se já for recebido o incidente com efeito suspensivo, a tutela de urgência já vai para quem? Para o substituto legal. Verificado que a alegação de impedimento de suspeição é improcedente, o tribunal rejeita. Agora, acolhida a alegação tratando-se de impedimento ou manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas. Por quê, meu caro? Por que condenará? Porque aqui, o juiz teve a oportunidade também já de falar, eu reconheço impedimento, eu reconheço a suspeição. E ele enviou para quem? Fala, não, eu nego tudo, e enviou para o tribunal, foi dar trabalho para o tribunal. Então, o tribunal foi e verificou que realmente é improcedente. Então, condena o juiz às custas e remeterá o auto ao substituto legal. Lá, reconhecido o impedimento ou suspeição, e aí fixará o momento a partir do qual não poderia ter atuado. Além do mais, também, o tribunal decretará a nulidade dos atos se praticados quando já presente o impedimento. Importante, o período aqui, o marco temporal em que o juiz não poderia ter atuado. A partir daí, meu caro, declara anulo todos os atos naquele lapso temporal, naquele marco temporal.
Então, o tribunal vai e decide, a partir daquele momento, não vale aqueles atos. Por quê? Porque eles estão com vício de suspensão ou impedimento. No artigo 147, quando dois ou mais juízes forem parentes consanguíneos, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o segundo nele atue. Caso em que se escusará remetendo os autos ao substituto legal. Dois ou mais parentes forem consanguíneos e afins, no terceiro grau, aí o primeiro já reconheceu, reconhece o impedimento e suspeição, e aí o segundo também vai estar impedido. Aplica-se os motivos de impedimento e suspensão que ao membro do MP, auxiliar da Justiça, demais sujeitos imparciais do processo. Então, lembra lá do Código Penal também que fala dos serventurários? Aqui também é a mesma coisa, demais sujeitos imparciais do processo, que já deixa um pouquinho mais amplo. A parte interessada deverá arguir um impedimento em petição fundamentada na primeira oportunidade. Já verificou? É na primeira oportunidade. O juiz mandará processar o incidente em apartado em 15 dias e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido em 15 dias, facultando a produção de prova quando necessário. O juiz mandará processar. Presta atenção, que aqui não é o tribunal, é o juiz, tá? É o momento do juiz. O juiz sem suspensão do processo. Aí o tribunal pode sim suspender o processo ou também não suspender. O relator ali pode suspender ou não suspender. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. O disposto no parágrafo 1º e 2º não se aplica à arguição e impedimento de suspeição de testemunha. Ou de suspeição de testemunha. Quem são os auxiliares da justiça, gente? Praticamente todo mundo ali que tem alguma responsabilidade no processo, tem uma responsabilidade no judiciário. Quem são? São auxiliares da justiça, além de outros, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, conciliador judicial, partidor ou distribuidor, contabilista e o regulador de avarias, além de outros. Então, pode ter mais, tá? Do escrivão, em cada juiz haverá um ou mais ofício de justiça, e em cada comarca, tantos oficiais quanto sejam os juízos. Repetindo, em cada juízo, um ou mais ofícios de justiça, e em cada comarca, tantos oficiais quantos forem os juízos. Artigo 152. Incumbe ao escrivão, o chefe de secretaria, esse monte de coisa aqui que eu acho que já caiu, mas não é tão difícil. Redigir na forma legal os ofícios, efetivar as ordens judiciais, comparecer nas audiências, manter sob sua guarda e responsabilidade os autos. E aí vai. Não cai tanto, mas é importante a gente fazer a leitura seca, tá? Praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. Isso aqui pode cair. Ó. O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Finalmente aqui, ó. No impedimento do escrivão, o chefe de secretaria, o juiz convocará o substituto e, não havendo, nomeará uma pessoa idônea para o ato. Artigo 153. O escrivão-chefe de secretaria atenderá preferencialmente à ordem cronológica do recebimento. Escrivão-chefe de secretaria, ordem cronológica de recebimento. A lista de processos deverá ser disponibilizada de forma permanente e fica excluído da regra de escapote os atos urgentes e as preferências legais. A ordem cronológica fica excluído os atos urgentes e aqueles que já falar que não tem ordem cronológica, os atos legais que já passam pela frente. Após a elaboração da lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento e entre os atos urgentes, ok? Maravilha!
Olá, a parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar nos próprios autos, no processo e requisitar a informação do servidor a ser prestada no prazo de 2 dias. Constada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e instauração do processo administrativo disciplinar contra o servidor. E aí, gente, vem também a questão do oficial de justiça, fazer pessoalmente as citações, prisões, penhoras, arrestos, demais diligências, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, executar a ordem do juiz, entregar o mandato, auxiliar o juiz na manutenção, efetuar avaliações, certificar em mandado, proposta de autocomposição, apresentada por qualquer das partes. Agora veja, em relação à autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo. Agora aqui que cai em prova, caiu na verdade, né, na última prova. O escrivão, chefe de secretaria e oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando, sem justo motivo, se recusar cumprir o prazo e os atos impostos pela lei ou pelo juiz, a ordem do juiz, os atos impostos pela lei, sem justos motivos, responde quem? O escrivão, chefe de secretaria e o oficial de justiça. Agora, praticarem ato nulo com dolo ou culpa. Então, toma cuidado que essa questão da culpa também pode responder o que? Civil ou regressivamente. No caso do dolo, pior ainda, né, gente? E agora a gente vai para a questão da última prova de 2024. Essa prova mais recente do TJ caiu essa questão aqui. E vamos lá. Douglas, chefe de secretaria de uma das varas da Fazenda Pública da capital, é responsável pela organização e pelo funcionamento da secretaria, supervisionando o trabalho dos servidores e zelando pela eficiência dos serviços prestados. Em um dia de grande movimento na vara, Douglas, pressionado pelo acúmulo de tarefas e pela necessidade de atender a diversas demandas simultâneas, comete um erro grave ao enviar uma intimação para o endereço errado da parte em um processo de execução fiscal. A intimação que informa sobre a penhora de um veículo do réu é enviada para o endereço antigo, onde o réu já não reside, então ele não fica sabendo aí dessa questão da penhora. Devido ao erro no envio da intimação, o réu não toma conhecimento da penhora de seu veículo e não tem a oportunidade de apresentar a defesa, razão pela qual seu carro é penhorado, causando-lhe grande prejuízo financeiro e moral. Então, por conta do que, gente? Em um dia de grande movimento na vara, Douglas, pressionada pelo trabalho, pelo acúmulo de tarefas e pela necessidade de atender diversas demandas, comete um erro grave. Teve dolo aqui? Não teve. Teve culpa, gente. Por culpa, aconteceu o quê? A penhora do veículo aí da dona Ana Maria, não é? Olá. Diante da situação hipotética prevista no artigo do Código Civil, é correto afirmar, Código do Processo Civil, que Douglas só seria responsabilizado caso restasse demonstrado que o ato foi com dolo. A gente acabou de estudar, né? Dolo e culpa. O Douglas pode ser responsável civil e regressivamente, né? Vamos para a próxima. É responsável de forma subsidiária caso o juiz titular da vara não seja responsabilizado. O juiz titular da vara não está lá na norma, né? Essa questão. Deve ser responsabilizado civil e regressivamente pelo ocorrido? Deve. Isso aqui é questão do tanto dolo como a culpa. Houve dolo aqui, comete um grave erro. Houve dolo? Não, houve culpa. Nesse caso, ainda assim, ele pode ser responsabilizado, deve ser responsabilizado civil e regressivamente pelo ocorrido. A próxima questão aqui, não deve ser responsabilizado pessoalmente pelo ocorrido, devendo o Estado responder. Também não está na norma, não está no Código do Processo Civil. Isso aqui é responsável pelo ocorrido de forma solidária com o juiz. Deixa o juiz na dele. Está na norma que o Douglas, está na norma o que, Adalberto? Está na norma isso aqui, artigo 155
O escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente, sem justo motivo, quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados, ou praticarem ato nulo, com dolo ou culpa. Então está aqui, ó, gabarito é a C, dolo ou culpa, eles são responsabilidade civil e regressivamente. Então, atendemos aqui do 144 a 155 e iniciamos o Código do Processo Civil maravilhosamente. Daqui a pouco tem mais, né? Muito obrigado!